O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Por que celebrar a dedicação, a consagração de uma igreja? Por que hoje a liturgia nos apresenta a igreja basílica de São João de Latrão com tanto destaque? Justamente porque ela é a primeira catedral, a catedral do bispo de Roma, que é o Papa. Não é simplesmente um templo material que nós estamos celebrando, e sim o que ele significa. Lá está a cátedra, ou seja, a cadeira do Papa, de onde ele governa espiritualmente este reino que foi dado a nós como filhos e discípulos para que nós possamos participar. E ele é um pastor que representa Cristo na terra. Então, celebrar esta basílica é também celebrar a unidade que existe entre nós, porque nós somos católicos, ou seja, a nossa igreja é universal para todos os povos, está em todas as partes. Nós somos apostólicos, porque nós temos como alicerce os apóstolos, e aquele que o próprio Jesus diz que é pedra e sobre a qual ele edificou a sua igreja. E nós somos também romanos, porque a nossa sede de nossa igreja se encontra lá em Roma de uma maneira visível. E esta igreja, este templo, representa algo muito maior. Nós sabemos a importância de um templo. Quando ele está com as portas abertas, as pessoas que estão no momento de aflição podem entrar e sentir que aqui é a sua casa. Podem buscar na pessoa do sacerdote o alívio, a libertação através da confissão, um aconselhamento, uma direção para a sua vida, ou ainda o sentido de pertença de uma igreja que é família. Este templo do qual a palavra fala significa a morada de Deus. Ezequiel, na primeira leitura, ele tem uma visão sobre um templo do qual jorra da porta uma água que, à medida que vai se estendendo, vai alcançando
tudo aquilo que está pelo caminho vai gerando vida. Nós bem sabemos que Jesus é o grande templo, e do seu lado aberto, do seu peito, do seu coração, jorrou sangue e água, que representam o sacramento do batismo, que nos faz igreja, da Eucaristia, que nos une. Então, é do coração de Deus que jorra esta igreja, e é interessante que ela vai para fora do templo. Então, nós que estamos aqui reunidos, amados irmãos, nós devemos fazer esse mesmo movimento da água que flui. Então, ao sair por aquela porta, nós somos chamados também a emanar Cristo, porque nós somos cristãos. Então, ser presença dele no mundo ao longo dessa semana. Mas antes disso, nós precisamos também nos sentir templos de Deus. É o que Paulo fala, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a morada do Altíssimo, de carne e osso. E juntos nós formamos um templo maior ainda, que nós chamamos de corpo místico da igreja, não é? O corpo místico de Cristo, que é, aliás, a própria igreja. Assim como este templo foi construído com vários tijolos, também esta igreja, que somos nós, é edificada sobre Cristo, os apóstolos, e tem em cada um de nós como que um tijolo vivo, uma pedra viva, que constitui esse grande edifício espiritual. Então cada um que está aqui tem a sua importância, ninguém está aqui por um acaso. E há outros mais que, mesmo não estando aqui conosco, também fazem parte desta igreja. Por fim, nós vemos a importância do templo, que vai se mostrar no Evangelho de hoje. Jesus está no templo de Jerusalém. Se aproxima a festa da Páscoa judaica. E Jesus vai purificar esse templo. Quando ele olha para aquele pátio, daquele espaço sagrado, e vê as pessoas transformando aquele local santo num local de comércio, buscando o lucro através da religião, Jesus se enche de santa indignação, e com aquelas cordas que formam agora o seu chicote, ele expulsa, purifica tudo aquilo que está profanando. Jesus, ele não destrói o templo, ele vem para destruir tudo aquilo que está profanando o sagrado. Vamos agora transferir isso para a nossa vida. Se nós somos o templo de Deus, existem muitas coisas dentro de nós também que devem ser expulsas. Então, existem pensamentos intrusivos, aqueles que nós não queremos, mas que nós podemos decidir se vão ser alimentados dentro de nós ou não. Então é nesse momento em que nós precisamos realmente expulsar da nossa mente pensamentos contra nós mesmos, da nossa integridade, contra a nossa integridade, pensamentos de julgamentos apressados, precipitados em relação às outras pessoas, pensamentos pessimistas, de quem acaba olhando a vida sem esperança. Tudo isso tem que ser expulso de dentro de nós. Existem coisas que nós vemos, que talvez não gostaríamos de ver, mas por outro lado, existem coisas que nós podemos escolher ver ou não. O que nós estamos permitindo que entre pelos nossos olhos e comece a habitar a nossa mente, e às vezes até a condicionar a nossa reação e o nosso corpo. Existem muitas coisas também que nós precisamos purificar, cortando da nossa vida. Existem outras coisas que estão arraigadas no coração, porque num dado momento nós sentimos. E o problema não está em sentir. Tem coisas que nós sentimos que nós não gostaríamos, não é verdade?
O problema está em consentir, ou seja, em você deixar que aquele sentimento acabe se instalando dentro de você e se enraizando no teu ser. Então, quantos sentimentos dos quais nós precisamos nos libertar, que precisam ser expulsos definitivamente? Somos um espaço sagrado onde Deus está. E Jesus, quando ele toma essa atitude de expulsar, não é uma simples raiva humana que Jesus manifesta, mas é o desejo de que o sagrado prevaleça. Jesus não destrói, repito, o templo, ele vem destruir o pecado. E é claro que o que Jesus faz, no primeiro momento pode parecer uma desordem, porque ele manda para fora os cambistas, os vendilhões, os animais, as moedas e tudo mais, que representava aquele esquema, né, de corrupção, de desvio do que era realmente santo, em que as pessoas estavam ali buscando a vantagem. Mas na verdade o que o Senhor está fazendo é retirando o mal, porque já havia uma outra desordem que estava instaurada ali dentro, que era o que as pessoas estavam realizando, se usando da religião. Às vezes expulsar de nós alguns hábitos pode dar a impressão que nós estamos destruindo a nós mesmos, né? Porque dói renunciar a algumas coisas, dói a gente ter que buscar se superar e agora criar novos hábitos, novas atitudes, uma nova postura diante da vida, deixar algo, né? Deixar algo sair da nossa vida, assumir agora um outro jeito de ver e de agir. Claro que isso dói e pode até nos deixar, quem sabe, desestabilizados, mas isso é para a nossa libertação. Jesus mesmo vai dizer de uma maneira misteriosa para aquele povo: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus achavam que Jesus estava falando daquele templo material. Eles pensavam que era literalmente o que o Senhor estava dizendo, ao pé da letra. Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. E quando ele diz que levantaria no 3º dia, ele estava já anunciando a sua ressurreição. Existem muitas coisas, amados irmãos, que precisam sair de nós, dos nossos pensamentos, do nosso coração, das nossas atitudes, coisas que estavam arraigadas, que precisam ser arrancadas, que talvez pareçam destruição, mas na verdade são a restauração que Deus está fazendo para trazer harmonia dentro de nós, mais paz interior, mais liberdade. Não é fácil, mas traz um coração mais livre, um coração que agora tem um espaço para quem deve habitar nele verdadeiramente, Deus. Então não permita que, além do teu templo sagrado, que é o teu próprio ser, algumas coisas também venham a entrar na sua própria casa, no seu casamento, ou ainda nas suas rodas e vínculos, não é? de relação com muitas pessoas, seja qual for o vínculo, não é? No teu trabalho, ou na amizade, ou com outras pessoas. Não permita que tantas coisas entrem, porque depois, meu amado irmão e irmã, pode ser muito difícil que você enxergue verdadeiramente aquilo que se apossou de você com a sua permissão. Então vamos cuidar desse espaço sagrado que somos nós e tudo aquilo que Deus nos confiou. O templo é o próprio Jesus, aquele que tudo resgata. O templo é cada um de nós, onde o Senhor está. O templo é a igreja que se reúne e é também cada porção de pessoas, a família, os grupos de pessoas que se encontram, que se reúnem, que devem cada vez mais se unir
em Cristo, para que possam se sentir também inteiras e unidas no seu próprio ser, e não divididas entre uma coisa e outra, mas unidas, e assim também vivam a união com aqueles que nos rodeiam. Que este Evangelho, que esta liturgia nos faça olhar para quão sagrada é nossa vida, e assim nós possamos cada vez mais permitir que o plano de Deus possa se concretizar em nós, que além de casa de Deus, somos também os seus instrumentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai,